pessoas que supostamente viveram muito tempo. Do canal do Semidas, né? O Semidas já é tradição do nosso domingo, né? Eu tenho um vídeo que eu quero ver com vocês. Que, assim, particularmente falando, esse bexiga desse vídeo me encheu de vertigem. E me deu vertigem real. Mas vai ser logo após o Semideus. Vamos começar do início. Vê, vertigem. Deu o gelado nos ovos. Você manja? A gente vai chegar lá. Quais são os limites da vida humana? Isso é algo que é posto em prática todos os dias. E a única coisa que sabemos com certeza é que a nossa passagem pela Terra é bastante curta. Em comparação a todo o tempo que o nosso planeta existe, ou até o tempo que o universo existe, nossas vidas podem ser consideradas menos do que um piscar de olhos. Atualmente, mesmo com... Qual a expectativa de vida do brasileiro? Só pra gente ter uma... Só pra fim de comparação aqui. Qual a expectativa de vida do brasileiro? Obrigado por me escutar, Google. 76 anos? 75? Estamos melhor que muito país de primeiro mundo, então, tá? Estamos realmente bem melhor que muitos países de primeiro mundo. Diversos avanços na medicina e na qualidade de vida no geral, um ser humano tem bastante dificuldades em viver por mais de 100 anos. No entanto, ao longo da história, tanto em histórias míticas e religiosas, quanto em casos modernos, existem pessoas que desafiam a própria natureza, afirmando terem vivido por muito mais de 100 anos. Algumas pessoas afirmam até terem vivido por centenas de anos, enquanto algumas vão mais longe, dizendo que conseguiram viver por um milênio inteiro. Esses casos são classificados como mitos de longevidade, e eles misturam tanto narrativas religiosas, lendas e crenças locais, e reivindicações modernas. Então eu achei que seria interessante falar no vídeo de hoje sobre alguns desses casos. Então, sem mais explicações, hoje eu gostaria de mostrar a vocês algumas pessoas que supostamente viveram por muito tempo. Se o top 1 não for Matusalém, né? Que é o ranqueado acaba que mais viveu na face da terra segundo a Bíblia. É verdade, Canete, isso é verdade. Isso é verdade demais. Gabriel tava metendo mola esses dias, pô. Mas a gente vai voltar à programação normal. E antes da gente realmente entrar na ideia central do vídeo, a título de comparação eu gostaria de falar sobre quais são os reais limites do ser humano quando falamos de longevidade. Recentemente morreu aquele rapaz aqui pernambucano de 114 anos que tem pra mais de 800 filhos, né? Eu só não sei se é o caba que botou filho na mulher dele mesmo. Aí quando a irmã da mulher veio pra morar junto com eles, pra ajudar a irmã na gravidez dela, meteu-lhe filho na irmã também. E quando a mãe veio pra cá, botou um filho na mãe também. Não sei se é ele. Atualmente, Na mãe a das pessoa mulheres mais dele, tá? velha viva, por incrível que pareça, é uma brasileira. É ele? Sendo ela Iná Canabarro Lucas. Ela é uma freira nascida em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, em 27 de maio de 1908. O que faz... Ei, eu pensei que fosse 27 de maio de 190. Eu ia dizer, filho da peste. A miserável vive, viu, meu irmão? Aí viveu o que vive mesmo. ela atualmente ter 116 anos e 291 viva? dias de idade. Ela se tornou a pessoa mais velha do mundo após a morte da japonesa Tomiko Itoka em 29 de dezembro de 2024, bem recentemente. E existem alguns fatos bem interessantes sobre Iná. Ela é bisneta de Davi Canabarro, um dos líderes da Revolução Farroupilha, que teve palco no Rio Grande do Sul e aconteceu entre 1835
1835 a 1845. Pô, mas e além disso, isso é considerado vivo ou tá só existindo? Também trabalhou como professora. E um dos seus alunos foi ninguém mais, ninguém menos do que João Figueiredo, que posteriormente viria a se tornar presidente do Brasil entre 1979 a 1985, se tornando o último presidente da ditadura militar. É estranho pensar que Figueiredo morreu em 1999 com 81 anos e a sua professora ainda está viva. Mas quando falamos das pessoas mais velhas que já existiram, o homem mais velho da história foi o japonês. Ela ainda está viva é uma frase que me pegou. Aí foi, né? Complicado. Jiroemon Kimura, nascido em 19 de abril de 1897. Ele veio a falecer em 12 de junho de 2013, aos 116 anos e 54 dias. O ranking das pessoas mais velhas, porém, é dominado pelas mulheres, muitas delas que viveram mais do que Jiroemon. A mulher e a pessoa mais velha da história, no entanto, foi a francesa Diane Calmet, que está disparado na liderança, nascendo em 21 de fevereiro de 1875 e morrendo em 4 de agosto de 1997, tendo vivido por 122 anos e 164 dias. Ou, se você quiser, 44.724 dias de vida. Diane é até hoje a única pessoa que chegou até os 120 anos e carrega o título de pessoa mais velha da história desde 17 de outubro de 1995, há quase 30 anos. Esse é o segredo pra tu ficar vivo muito tempo, Lovato. É só ficar levando vara. Mas agora, indo realmente para a ideia de mitos de longevidade, obviamente isso é um conceito que é muito visto na religião. Uma figura que vem logo à mente é a de Matusalém, um personagem presente nas 3 grandes religiões abraâmicas, mencionado no Antigo Testamento. Matusalém era filho de Enoque e avô de Noé, o mesmo da Arca de Noé. E ele está na linha genealógica que liga Adão até Noé. A característica que mais chama a atenção em Matusalém é a idade que ele tinha no momento da sua morte, já que é dito que ele chegou aos 969 anos de idade. Segundo minha professora de história, professora Ada, um beijo, Matusalém só viveu 969 anos porque o calendário da época, não sei se é calendário hebraico, judaico, enfim, o calendário dessa galera aí só tinha 4 meses, segundo ela. Exatamente, quase 1000 anos, vindo a falecer exatamente no ano em que aconteceu o dilúvio, tornando-se assim um sinônimo de longevidade, sendo a figura que viveu mais tempo na Bíblia, mesmo que muitas das figuras mencionadas no Antigo Testamento tenham vivido por muitos séculos, como o próprio Enoque, pai de Matusalém, que viveu 365 anos. Mas existem controvérsias em torno dessa idade de Matusalém, havendo hipóteses que levantam a possibilidade disso ter surgido através de algum erro de tradução, ou o resultado de uma diferente medição da passagem do tempo que não se utilizava do calendário solar. Também é dito que essas vidas extremamente longas que são encontradas no Velho Testamento surgiu para dar a ideia de que essas histórias aconteciam há muito tempo atrás, onde realmente as pessoas viviam por séculos. Mas se você acha quase 1000 anos muita coisa, é porque você nunca conheceu algumas figuras do budismo. No budismo, inclusive, existe até o conceito de kalpa. Seria, em um grande resumo, um grande período de tempo. O kalpa seria um período de tempo tão grande que ele é imensurável. Não dá para medir quanto um kalpa é. Esse conceito está muito ligado a como o budismo e até o hinduísmo veem os ciclos intermináveis de surgimento e declínio do universo. No budismo temos figuras como o Vipassy, um dos ditos Budas do passado, figuras que antecederam o Buda histórico Siddhartha
Siddhartha Gautama e também atingiram a iluminação. Vipassa é considerado o 22º dentre os 28 Budas que antecederam Gautama. É descrito que, pasmem, Vipassa viveu por 84 mil anos. Sim, 84 mil anos. Sendo que ele viveu há 91 kalpas atrás. E como eu disse no começo, um kalpa é um período de tempo extremamente longo. E um outro Buda do passado que viveu por muito tempo foi o Dipankara, que é dito por ter vivido muitas vidas para alcançar a iluminação, sendo um Buda que se encontrou com a figura que se tornaria Siddhartha Gautama, na sua vida anterior, onde ele se chamava Sumedha, afirmando naquele encontro que Sumedha se tornaria Buda no futuro. É dito que Dipankara viveu por 100 mil anos. E além disso, existem histórias sobre coisas como lugares e artefatos que poderiam te garantir ou a vida eterna, ou nesse caso, uma vida mais longa. Um desses lugares é a mítica Fonte da Juventude, que descreve uma fonte que tem águas que podem rejuvenescer uma pessoa que a bebe ou se banha nela. A primeira menção da Fonte da Juventude data dos escritos do grego Heródoto, lá pelo século 5 a.C. Ele escreveu sobre uma civilização mítica que vivia no chifre da África, abaixo da Líbia e da Península Árabe, que ele chamava de Macrobians. Eu não encontrei o nome em português desse povo, inclusive. Heródoto dizia que existia águas nessa tal civilização que dava ao seu povo juventude. A Fonte da Juventude também apareceu na Idade Média, com histórias sobre o também reino mítico de Preste João, que também, segundo algumas versões, se localizava na África. A figura mística de Preste João também é considerada um mito de longevidade, já que o rei cristão lendário teria vivido por mais de 500 anos. E um artefato que é conhecido também por rejuvenescer é a Pedra Filosofal, o grande objetivo dos alquimistas, que na verdade poderia fazer mais coisas do que isso, sendo uma delas a transmutação de metais, transformando qualquer metal em ouro, mas também sendo conhecida por ser um elemento necessário para a criação do Elixir da Vida, que poderia rejuvenescer uma pessoa e também poder torná-la imortal. Tu é doido, hein? Ah, mas se for por isso, Gustavo, o brasileiro é imortal, então, porque a gente é o povo no mundo que mais toma banho. E agora indo para outro lugar que podemos encontrar reivindicações de pessoas que são descritas por terem vivido por séculos, vamos até a Ásia para falar do conceito dos imperadores lendários. Nos principais países do leste asiático, sendo a China, a Coreia e o Japão, existem histórias sobre imperadores lendários que foram os primeiros, segundo as lendas, a governarem essas nações. Na China, por exemplo, temos o Imperador Amarelo, ou Yuan-di, que viveu por 113 anos, com alguns lugares dizendo que ele viveu até os 180 anos. O Imperador Yao, que viveu por 118 anos, e o Imperador Shun, que viveu por 110 anos. Todos esses imperadores teriam vivido lá pelo segundo milênio antes de Cristo, e estão entre os imperadores lendários conhecidos como os 3 Augustos e os 5 Imperadores. E no Japão, o seu considerado primeiro imperador foi o Jimmu, que também é uma figura colocada como tendo vivido bastante, vivendo até os 126 anos. No caso do Japão, todos os primeiros imperadores são considerados lendários, com pouca ou nenhuma evidência que eles realmente existiram, e muitos deles viveram mais de 120 anos. Mas nada se compara ao lendário imperador da Coreia, o Dangun, considerado o fundador do reino de Gojoseon. Isso porque não viram o da Coreia do Norte, que tá aí até hoje durinho. Considerado o reino que fundou a primeira dinastia da Coreia. É dito que ele fundou Gojoseon em 2333 anos antes da Era Comum, governando Gojoseon por mais de 1000 anos, antes de se retirar para as montanhas, se tornando um imortal. E ele não morreu, ele foi se... Ei, considerado o filho de um homem com uma ursa que se transformou em uma mulher e que se chamava Union. Puxa. Game of Thrones, o filho da peste.
Mas agora, finalmente saindo da mitologia e de lendas, vamos para reivindicações reais de grande longevidade. O primeiro caso documentado de uma pessoa que afirmava ter vivido por muitos anos se trata do Thomas Parr. Ele foi um homem inglês que se acreditava que viveu por 152 anos. Ele teria nascido entre 1482 a 1483 e falecido em 1635. Muitos atribuem essa extrema longevidade de Thomas Parr com seu estilo de vida pacato, vivendo no interior, e o seu comportamento alimentar, se alimentando de queijo e pão e bebendo soro de leite. Durante sua vida, Parr se casou duas vezes. Aquele bagulho, né, velho? Ele viveu 150 anos, pessoal. A gente tem aqui esse rapaz. Mas nenhum infeliz, um diabo desse não mostra RG. Ninguém tem RG nessas horas, né, velho? Última delas quando ele supostamente já tinha 122 anos. No fim de sua vida, Thomas Parr se tornou uma grande celebridade local, chamando a atenção justamente pela sua idade avançada. Em 1635, o conde Thomas Howard levou Thomas Parr até a cidade de Londres para que ele se encontrasse com o rei Charles I. Sua passagem por Londres chamou a atenção de diversas pessoas que acompanhavam sua carruagem na esperança de ver o homem mais velho do mundo. Ele se encontrou com o rei Charles e continuou um tempo em Londres, sendo tratado como uma espécie de atração de circo. É dito que a comida dada a ele e todo aquele ambiente de uma grande cidade o fez ficar muito desconfortável, fazendo ele morrer pouco tempo depois, durante sua estadia em Londres. Ou seja, só foi tirarem ele do lugar em que ele estava acostumado que ele morreu. Apesar de dizerem que ele viveu por 152 anos, ainda existem muitas dúvidas em relação à sua data de nascimento. Lembrando que ele viveu em uma época em que a documentação de pessoas como certidões de nascimento ainda eram muito precárias. Alguns apontam que, na verdade, ele teria nascido no ano de 1565, o que faria ele ter falecido, na verdade, com 70 anos. E após esse caso, temos a famosa história do enigmático Conde Saint-Germain, talvez uma das figuras mais misteriosas da história recente. O Conde Saint-Germain foi um aventureiro europeu que viveu durante o século XVIII. Seu nome real e suas origens nunca foram descobertas. Ele tinha interesse em diversas áreas, como a alquimia, filosofia e as artes, frequentando eventos e encontros da alta sociedade europeia de sua época. Ele também demonstrava saber diversas línguas diferentes e tocar alguns instrumentos, como o violino. Mas uma das suas características mais conhecidas é que ele afirmava ser muito velho, havendo lugares que falam que ele dizia ter de 300 a 500 anos de idade, afirmando saber o segredo da imortalidade. Mas mesmo dizendo ter essa idade, ele ainda aparentava ser bastante jovem. O conde ganhou a fama de ser um homem que não morria e sabia de tudo. Apesar disso, ele veio a falecer em 27 de fevereiro de 1784, na Alemanha, levando consigo muitos mistérios em torno da sua vida pregressa, apesar de existir relatos da sua aparição após essa data. Mesmo que não saibamos nada da sua origem, se teoriza que ele tenha uma origem nobre, e ao contrário de suas afirmações, é dito que ele possivelmente nasceu entre 1691 a 1712. Após a sua morte, o Conde Saint-Germain se tornou uma figura central em movimentos esotéricos e ocultistas, como a teosofia e a maçonaria. Outro caso moderno se trata do chinês Li Xinwen, um herbalista e praticante de artes marciais que supostamente teria vivido por 250 anos. Sua data de nascimento exata, assim como o conde, é desconhecida, mas se especula que ele tenha nascido na província de Xinhuan no ano de 1677. Sua longevidade é creditada no seu consumo de ervas que ele mesmo cultivava e também no consumo de vinho
de arroz. Sua fama de uma pessoa que estava viva cachaceiro. há mais de 2 séculos chegou até os ouvidos de um senhor de guerra chinês conhecido como Liu Peifu, que levou Li Xinwen até a sua casa para tentar tirar dele o segredo de sua longevidade. Li Xinwen O veio velho a deve ter falecer morrido de de causas cacete. naturais em 6 de maio de Morreu de cipó que 1933. levou Com desse sua bicho aí pra idade descobrir exata como é que ainda fica sendo velho, um novo tanto mistério. tempo. É dito que durante sua vida ele teve de 14 a 24 esposas, tendo cerca de 200 descendentes, contando filhos, netos e bisnetos. E um caso bem obscuro e bem extremo se trata do LP Suang, um monge budista que nasceu no Camboja e viveu boa parte de sua vida na Tailândia, que afirma ter nascido entre os anos de 1550 a 1551, morrendo só no ano de 1995. Pera aí, Sim, menino. exatamente. Segundo essa afirmação, ele teria vivido por mais ou menos 444 Pera anos, aí. alguns anos a menos do que a idade do Brasil. Suang chegou até a Tailândia entre os anos de 1920 a 1925 e se tornou uma figura conhecida localmente. Se fala que seus discípulos iam até a cidade e pediam para as pessoas escreverem em um papel seus nomes ou os seus desejos. Posteriormente, essa pilha de papel era levada até Suang, que fazia uma sessão de reza e meditação que, segundo os relatos, em algum momento fazia esses papéis simplesmente pegarem fogo. Após isso, supostamente, alguns desses tais desejos das pessoas se tornavam realidade. Enquanto vivo, E não Suang meu irmão? não falava muito sobre sua vida, com sua data de nascimento exata sendo um mistério. Também é falado que existe uma foto da década de 30 dele, em que o monge já parece bem velho, mas eu não a encontrei. Mas, definitivamente, o caso moderno mais extremo que eu encontrei é, assim como o anterior, um caso bem obscuro e com poucas informações online. Se tratando de um homem chamado Bilafunda Sayadaw Bilafunda não. Ukoida. Ei, Sim, um nome calmou. bem complicado. Esse homem, que morava lá no Myanmar, antiga Birmânia, afirmava ter nascido por volta do ano de 908. Sim, 908. E não sendo foi, que ele pô? só veio a falecer bem recentemente, em 2020. Foi, Ou seja, se foi. ele estiver falando a verdade, ele morreu com apenas 1052 anos de idade. Foi, Sim, ele foi. teoricamente E viveu não por foi mais demais? de um milênio. Assim como Suang, Bilafunda também, em algum momento da sua longa vida, se tornou um monge budista, dizendo até ter sido ensinado por uma figura muito venerada pelos budistas de Myanmar, o Shin Upagutta. É dito que, como um monge, ele Chupaguta. passou por uma transformação em um ritual usando fogo para atingir a sua imortalidade. Há também rumores de que seus seguidores vivem ou viveram por centenas de anos. Existe também a história que fala que o exército birmanês em algum momento o prendeu por 7 dias. Eles não lhe deram comida ou água e até atearam fogo nele, mas nada o afetou. Todos os métodos usados para tentar matá-lo não foram efetivos. O exército birmanês então, em desespero, teve que libertá-lo, nunca mais o perturbando. A última vez que Bilafunda foi visto vivo foi no dia 19 de março de 2020. Azar. Obviamente, essa reivindicação que ele viveu por 1152 Ah, tá nó, ou foi a câmera puxando o zoom. Eu pensei que ele ia voar. Pera aí, menino. 1112 anos não é muito considerada, já que isso é um número absurdo. É difícil imaginar um corpo humano durando todo esse tempo. Não, no não, entanto, não, eu essa não boto figura fé, é bastante mística em seu país de origem, havendo fotos e até vídeos dele disponíveis, onde é mostrado que realmente ele tinha uma aparência de uma pessoa que viveu uns bons anos. Eu pensei que quando ele falou que esses casos absurdos, é que eu não sei se vocês sabem, mas tem uns monges aí de determinado lugar, se você me perguntar agora, eu não vou saber informar, mas posso procurar, que eles meditam e só se alimentam de determinados grãos e outros bagulho, tá ligado? Aí ele nessa meditação doida, ele vai e para de comer e tudo mais. E ele morre, literalmente fica mumificado naquela posição. E os caras dizem que não, pô, ele tá vivo, ele tá meditando aí.
E os caras tem médico que vai lá ver a múmia e diz, não, ele tá bem, ele só tá em estado de iluminação aí. Tá meditando, né? Vai Então eu acho meditando que é aí. isso. Essas foram algumas pessoas que supostamente viveram por muito tempo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de Foi bom, deixar um comentário aí Semidas. embaixo, deixar o seu like e se inscrever no Foi canal bom, foi bom para demais, mais Semidas. vídeos como Cê esse é bom, no véi, futuro. cê é E no brabo. mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.